Vamos a Brasília, né? Porque o Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta semana, assuntos importantes na pauta, e entre eles, a reoneração da folha de pagamento, o veto de Lula às emendas ao orçamento e as regras para o uso da inteligência artificial. João Pedro Melo, bom dia para você. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa da inteligência artificial é uma das questões mais polêmicas, né, que está no Congresso Nacional nesse momento e que deve, obviamente, nortear as discussões aí nessa volta do feriado de Carnaval. Até agora a gente tem vários projetos em tramitação a respeito de maneiras de se usar a inteligência artificial já nesse processo eleitoral desse ano e, obviamente, nos próximos, e um dos principais trata sobre deepfake. O que seria deepfake? Uma espécie de vídeo ou gravação em que uma pessoa é colocada ali em uma situação de vexame ou uma situação de nudez. Nem sempre é assim. Claro que também tem as deepfakes positivas, só que isso, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, assim como também esse projeto que está no Congresso Nacional, tem que ser avisado ao eleitor. A gente tem várias deepfakes, por exemplo, de Bolsonaro, Lula, e essas deepfakes têm uma grande diferença de outras gravações porque utilizam a própria voz da pessoa que está sendo ali retratada. Então, esse é o ponto que o Congresso Nacional debate como uma forma de não utilizar esse tipo de inteligência já nos processos eleitorais. Bom, essa questão é muito polêmica, obviamente, vai gerar muitas discussões dentro do Congresso Nacional e outros assuntos também estão norteando o tema da pauta desse ano. A gente tem, como vocês falaram, a reoneração das folhas de pagamento. O governo ainda não retirou aquela medida provisória que trata sobre esse tema, mas deve retirar ao longo dessa semana e também enviar um projeto de lei exatamente para tratar dessa questão, né? Esse é um ponto citado por Fernando Haddad. Ele diz que mesmo não tendo sido retirada essa medida provisória, já foram enviados vários sinais para o Congresso Nacional com relação ao que pode ser debatido ao longo aí dessa volta do recesso. A gente vai ouvir um trechinho do Haddad. Qualquer gesto do Congresso na direção de um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o orçamento. Então nós temos que ter essa clareza. Nós apresentamos alternativas já. Se o Congresso entender que há outras alternativas a serem consideradas, nós vamos para a mesa ouvir. Bom, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse ainda que a regulamentação da reforma tributária e a revisão do Código Civil também estão entre as prioridades do Congresso. Essa questão, né, da MP relacionada a essa questão da reoneração, ela já tem gerado uma espécie de debate. A gente teve várias reuniões ao longo do mês de janeiro. Uma das principais ali que teríamos com deputados, essa não aconteceu, exatamente por conta de um atrito entre o governo e Arthur Lira. A gente falou muito sobre isso aqui e a expectativa é de que essas reuniões sejam remarcadas para outra semana. Um outro assunto também que está norteando aí os debates do Congresso é a questão das comissões permanentes das casas, né? A gente tem tanto no Senado como na Câmara um momento de decisão de quem vai presidir essas comissões, e no lado do Senado a gente já tem ali as mais cobiçadas definidas. Por exemplo, o CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, continua sendo presidida pelo senador Davi Alcolumbre. A Comissão de Assuntos Econômicos, que chegou a ser cortejada pelo Partido dos Trabalhadores, continua com o PSD, que vai ficar com Vanderlan Cardoso na presidência. E a gente tem a Comissão de Relações Exteriores com o MDB sendo presidida por Renan Calheiros. No outro lado do Legislativo, na Câmara, Arthur Lira tem ameaçado romper acordos que foram costurados ao longo do último ano, exatamente em troca da presidência da comissão mais importante da casa, que é exatamente a de Constituição e Justiça. Qual foi o acordo costurado no ano passado? Que essa ficaria com o PL, partido de Jair Bolsonaro, um dos maiores da Câmara dos Deputados. Só que o PL está querendo lançar um candidato próprio na sucessão à Câmara dos Deputados. Isso, obviamente, pegou Arthur Lira de surpresa. Ele tem ficado irritado com essa questão e, exatamente por isso, quer colocar uma pessoa da confiança dele dentro dessa comissão, ou seja, para presidir essa comissão. O PL já disse que não aceita, que pretende ali, de fato, presidir essa comissão com Caroline de Toni, e agora a gente vai ter, então, a discussão a respeito desse tema ao longo dessa semana. Sobre a sucessão da Câmara, pessoal, para a gente encerrar aqui, pelo menos da minha parte, a gente tem 3 deputados ali que estão correndo para essa vaga. O deputado Elmar Nascimento, que é a indicação de Lira, inclusive Lira foi à Bahia participar do Carnaval com Elmar. A gente tem também Marcos Pereira e
Antônio Brito. Esses são nomes ali que correm por fora, não são indicações de Lira, mas que têm um grande apoio também dentro da Câmara dos Deputados. Isso aí. Então, a semana cheia no Congresso Nacional, é claro que não tão cheia quanto a nossa, né? E digo nossa aqui do estúdio de Brasília, do ouvinte que está acompanhando no carro, que desde a segunda cedinho trabalha até o fim da sexta-feira, né? As semanas têm... E trabalhou na semana passada, enfim. Trabalhou, é verdade. São conceitos diferentes de trabalho na semana. É isso aí. Obrigada, JP. Até mais tarde. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, até.